Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje estudar o tópico 2 da lição 6. A lição 6 que vai ser ministrada no dia 9 de fevereiro de 2025. O filho é igual com o pai. Vamos hoje estudar o tópico 2, a heresia do subordinacionismo. Os objetivos da lição. O objetivo 2 é refutar biblicamente a heresia do subordinacionismo. Vamos ler então, tópico 2, heresia do subordinacionismo e 2.1, Orígenes. O subordinacionismo é toda doutrina que declara ser o filho subordinado ao pai ou um Deus secundário, ou menos divino que o pai. Os monarquianistas dinâmicos ou adocionistas e os arianistas são os principais representantes dessa heresia. Mas Orígenes, de 185 a 254 depois de Cristo, só a provável data de nascimento dele, 185, e de morte 254. Foi o seu principal mentor. Há na vastíssima e complexa produção literária de Orígenes ideias de acordo e contrárias à ortodoxia da Igreja, como também ideias neoplatônicas e obscuras, de modo que, desde a antiguidade, os estudiosos do assunto estão divididos. Ortodoxia é o que nós falamos, Orto é certo, doxia é doutrina, é ensino. Ortodoxia é a doutrina certa, a doutrina correta. Para nós, a ortodoxia correta é a Bíblia, E a heterodoxia são as heresias, porque são os ensinos diferentes, são outros ensinos. Orígenes exerceu grande influência no Oriente por mais de 100 anos. Nas controvérsias em Niceia, havia os que apoiavam Ário, usando Orígenes como base, como também os que apoiavam Alexandre, opositor de Ário, também se baseando no mesmo Orígenes. Alexandre era opositor de Ário, Segundo seus críticos, parece que a trindade defendida por ele era subordinacionista. O Filho subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho. No entanto, a Bíblia revela a igualdade das três pessoas da trindade, o que nós já consideramos aqui. Não há hierarquia na trindade. Eu anotei uma coisinha aqui sobre Orígenes. Foi o mais importante teólogo e estudioso bíblico da igreja primitiva grega. Mas nas pesquisas fala realmente que ele, corroborando aqui a revista, que ele escreveu muita coisa boa, mas ele escreveu muita coisa também que deixava as pessoas assim meio assustadas, entendeu? Então, teve um imperador que considerou ele um herege. O imperador Justiniano I condenou Orígenes como herege e ordenou que todos os seus escritos fossem queimados. Olha só. Nós vimos aqui na lição também o Concílio de Niceia, que foi em 325 depois de Cristo, que até eles escreveram o Credo Niceno, que nós apresentamos aqui. Foi um concílio ecumênico, porque vieram bispos de toda a igreja, do Oriente, do Ocidente, das regiões diversas do Império Romano. E um dos objetivos do Concílio de Niceia foi combater o arianismo que negava a trindade. E depois teve o Concílio de Constantinopla, em 381 depois de Cristo. Ou seja, 56 anos depois, O de Niceia foi 325 e o de
Constantinopla, 381 depois de Cristo. E nesse concílio de Constantinopla, confirmou a divindade do Filho e do Espírito Santo. Esses concílios eram necessários porque a igreja primitiva, no início, enfrentou muitas heresias. Então precisava formar o credo, né? Precisava formar o credo da igreja, precisava formar a fundamentação doutrinária da igreja. E isso foi uma construção ao longo dos anos. As coisas não surgiram da noite para o dia, não. A própria história nos mostra isso, né? Lá no ano 325, 318, Ário surge dizendo que Jesus não era Deus, que não existia trindade. Aí a igreja tem que combater esses ensinos de Ário, porque estava corrompendo muita gente. E aí eles fizeram o concílio, fizeram o credo, né, de Nicéia, para poder declarar a doutrina bíblica, conforme nós já apresentamos aqui em aulas anteriores. E tem dois, o período pré-niceno, ou seja, antes do concílio de Nicéia, nos séculos 2 e 3. O concílio de Nicéia, 325, é século IV, né? Então, aqui no subordinacionismo foi nos séculos II e III uma tentativa, ainda que equivocada, de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Seus expoentes consideravam Cristo como Filho de Deus, inferior ao Pai. Eles afirmavam que o próprio Cristo declarava a sua inferioridade. Isso eles o faziam com base numa exegese ruim e numa interpretação fora do contexto de algumas passagens dos evangelhos. Eu comentei na aula passada, né, no vídeo do tópico 1º, e agora que é pertinente comentar de novo, lá em João capítulo 14, versículo 28, Jesus Cristo disse que ele era menor, ele disse assim, o Pai é maior do que eu, né? Ele disse, o Pai é maior do que eu. Então, o que acontece? Ele falou assim, o Pai é maior do que eu, João 14, 28. Então, quando Jesus disse o Pai é maior do que eu, como eu considerei no último tópico, no primeiro tópico, na aula passada, Jesus falou isso porque ele estava como servo, ele estava em figura humana, ele estava como homem, ele estava no ministério terreno, ele veio para morrer na cruz do Calvário para nos salvar, não é verdade? Então, por causa disso, que Jesus ele disse que... Por causa disso que ele disse que o Pai era maior do que ele. Mas depois que Jesus ressuscitou, ele disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Lá em Hebreus diz que ele, depois de ter feito a purificação dos pecados, ele assentou-se à destra da majestade. Então, quer dizer, hoje Jesus está revestido da sua glória, ele se esvaziou de sua glória, de sua posição, ele foi feito homem, um pouco menor do que os anjos, então ele estava em uma situação mesmo de ser menor do que o Pai, porque ele foi servo, obediente até a morte e morte de cruz, mas depois Deus o exaltou. Então, hoje Jesus é igual com o Pai, ele disse, eu e o Pai somos um. Então, hoje não é pertinente falar que Jesus ele é menor do que o Pai. Usar esse versículo, Jesus disse que ele é menor do que o Pai. Tem heresias que usam isso para negar a divindade de Jesus. Não, mas ele disse isso sim, mas quando ele estava como servo, como homem na terra para morrer por nós na cruz. Hoje ele ressuscitou, hoje está sentado à destra de Deus. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus tem toda a autoridade, o domínio e o poder pertencem a Jesus. Amém? Então, é assim que a gente refuta essa colocação. Amém, irmãos? Jesus disse que ele era menor do que o Pai, então ele não é Deus. Não, Jesus disse que ele era menor do que o Pai porque ele estava como servo no ministério terreno dele, como um homem, indo para a cruz para morrer por nós. Mas Jesus ele não se esvaziou da sua divindade. Tanto é que ele tinha poder para ressuscitar morto, para fazer milagres.
né? 2.3. Métodos usados pelos subordinacionistas. Já estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus como verdadeiro homem e ao mesmo tempo o verdadeiro Deus. Somente ele é assim e ninguém mais no céu ou na terra possui essa característica. E a teantropia, lembra que nós trabalhamos esse termo? Theos no grego é Deus e anthropos é homem. Teantropia, Deus-homem. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Olha o que diz aqui a revista. Ninguém mais no céu ou na terra possui essa característica. O teantropia é o termo que é usado somente para se referir a Jesus. Teantropia, Deus-homem. E nós falamos também da união hipostática, a natureza humana e a natureza divina de Jesus. Uma não interferia na outra. Não era porque Jesus era Deus que a natureza humana dele não sentia fome, sentia sede. A natureza humana dele não era suprimida por causa da natureza divina. E a natureza divina não era influenciada por causa da natureza humana. Quando Jesus sentia fome, sentia sede, quando ele estava dormindo, era a natureza humana de Jesus se manifestando. Quando ele ressuscitava um morto, quando ele curava um cego, quando ele acalmava a tempestade, era a natureza divina de Jesus se manifestando. As duas naturezas coexistiam, uma não interferia na outra. Essa é a união hipostática ou hipostase, um termo importante da cristologia. Não hipostática. As duas naturezas, a humana e divina de Jesus, coexistiam e uma não interferia na outra. Outro termo importante da cristologia é a teantropia, Deus-homem. É um termo que se aplica somente a Jesus Cristo. E outro termo importante a respeito de Jesus é o seu unipessoalismo, é unipessoal. Jesus era uma única pessoa, não era Deus e homem em Jesus. Jesus era uma única pessoa, homem e Deus ao mesmo tempo. Então são três termos muito importantes que estão relacionados à cristologia. Continuando a leitura. No entanto, os subordinacionistas pinçam as escrituras aqui e ali, se utilizando das passagens do Novo Testamento que apresentam o Senhor Jesus como homem e descartam e desconsideram as que afirmam ser Jesus o Deus igual ao Pai. Essa é uma estratégia, né? As heresias, muitas delas, as pseudo-cristãs, né? As heresias pseudo-cristãs, porque tem heresias que não são pseudo-cristãs, que são heresia mesmo lá do outro lado, assim, lá, ensinos orientais e outros ensinos aí que não são pseudo-cristãs. Mas as heresias pseudo-cristãs, elas usam a Bíblia. E muitas vezes lê a Bíblia para valer. Tem estudos bíblicos. Então, quer dizer, é necessário, mas só que sempre com aquele viés negando a divindade de Jesus, negando a ressurreição e por aí vai. Então, por isso que é importante conhecer as doutrinas bíblicas. Porque aquelas heresias que não são pseudo-cristãs, essas aí não tem nem como argumentar, né? Vai falar uma coisa, é fácil, é o que nós falamos aqui, é uma heterodoxia. Todas elas são heterodoxia. Mas quando uma heresia usa um versículo bíblico, isso é perigoso. Tem versículos aí, tem heresias aí que falam mais de Jesus do que crente, irmão. É verdade. Fala mais de Jesus do que crente, às vezes fala com propriedade. Então aquela pessoa que não conhece a palavra de Deus, ela é envolvida com aquilo. Ah, mas lá fala de Deus também. Lá fala de Deus. Ah, mas lá fala de Jesus também. Fala de Jesus. Mas fala de Jesus segundo as Escrituras? Jesus disse, aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Crer em Jesus como dizem as Escrituras. Amém? Por isso que nós devemos pregar o Jesus das Escrituras. A salvação que está na palavra de Deus.
Sinopse 3. O subordinacionismo afirma ser o filho subordinado ao pai, sendo, portanto, um Deus secundário. Reforçando o que nós já dissemos, né? Não há hierarquia nas pessoas da Trindade. Aqui agora, irmãos, eu vou ler. A revista está trazendo um auxílio teológico aqui. Entendi que o título é assim: A Palavra na Eternidade. Está escrito assim, 1.1 a 5. Pelo contexto, eu entendi que é o Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Como o comentarista citou a ARC, né? Almeida Revista e Corrigida, vamos ler aqui o texto na Almeida Revista e Corrigida. Eu não sei se os irmãos já repararam, eu uso a revista Almeida Atualizada. Da minha vida toda, eu sempre usei a Almeida Revista e Atualizada. Lá na igreja, quando eu me converti, na igreja que eu me converti, usava a revista atualizada. De 1993, irmãos. Versão antiga. Mas vamos focalizar aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Agora vamos ler o comentário. Auxílio teológico, a palavra na eternidade. Os versículos 1 a 4 narram um estado pré-existente de Jesus e como ele agia no plano eterno de Deus. No princípio, fala da existência eterna da palavra, o Verbo. As duas frases seguintes expressam a divindade de Jesus e sua relação com Deus Pai. Esta relação é uma dinâmica na qual constantemente são trocadas comunicação e comunhão dentro da deidade. Deidade é divindade, palavras sinônimas. O versículo 2 resume o versículo 1 e prepara para a atividade divina fora da relação da deidade no versículo 3. No versículo 4, ele é o Criador mediado. O uso da preposição por informa o leitor com precisão que o Criador original era Deus Pai, que criou todas as coisas pela palavra. Os verbos que João usa nestes versículos fazem distinção entre o Criador não criado, a palavra, o verbo e a ordem criada. Numa boa tradução, a ARC observa esta distinção. A palavra, o verbo, era, mas todas as coisas foram feitas. O versículo 4 conta várias coisas para o leitor. A palavra divina, como Deus Pai, tem vida em si mesma, vida inchada, ou seja, é a fonte da vida eterna. Esta vida revelou a pessoa e natureza de Deus para todas as pessoas. Número 3, luz. Neste ponto pertence à revelação autorizada e autêntica de Deus. É um comentário aqui, bíblico pentecostal do Novo Testamento. Está aqui na revista. Você tendo a revista do professor, você consegue visualizar esse comentário. Assim, irmãos, nós terminamos esse segundo tópico. Amém? Nós falamos sobre Orígenes, que ele foi um importante teólogo, estudioso da igreja primitiva, estudioso bíblico da igreja primitiva grega, mas que ele escreveu umas coisas meio tortas, e ele foi considerado herege, né, pelo imperador Justiniano I, e ordenou que todos seus escritos fossem queimados. Falamos do concílio de Nicéia, de 325 d.C. 56 anos depois veio o concílio de Constantinopla, que confirmou a divindade do Filho e do Espírito Santo. E falamos sobre o subordinacionismo, que afirma que o Filho é subordinado ao Pai, isso é uma heresia. E assim nós falamos a respeito de Jesus falar que o Pai é maior do que ele enquanto ele estava aqui na terra, como no ministério terreno dele, como servo que ia ser sacrificado, né, morto na cruz para nos salvar. E assim nós terminamos, irmãos, mais um tópico. Compartilhe essa aula com irmãos e amigos
e com todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. O conteúdo está na descrição do vídeo. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.